Olá, turmas 802 e 804, tudo bem? Na aula de hoje nós faremos as atividades 5 e 6 de língua portuguesa. Vamos começar? Essas atividades já estão no portal. Na atividade 5, nós faremos uma revisão das classes gramaticais. Bom, pessoal, na língua portuguesa, nós temos a morfologia. O que é a morfologia? É o estudo das classes das palavras, o estudo da forma das palavras. E as classes de palavras ou classes gramaticais são 10. Substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Vamos começar pelo substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Nós temos aqui no exemplo, Ana é super inteligente. Ana ali, né, é o substantivo próprio. O Brasil é lindo. Brasil. A tua beleza me encanta. Beleza, outro substantivo. E há vários tipos de substantivos, né? O comum, o próprio, simples, composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato e coletivo. Verbo. Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Corro todos os dias. Corro, do verbo correr. Eu estou triste. Estou, outro verbo. Chovendo, eu não vou. Chovendo aí, um verbo que indica fenômeno da natureza. Adjetivo. Adjetivo é a palavra que caracteriza, né, que confere uma qualidade, uma característica, um atributo ao substantivo. A criança ficou feliz. Feliz, adjetivo que está caracterizando o substantivo criança. O artigo ficou interessante. Interessante é o adjetivo. Sempre foi amável comigo. Pronome. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. Eu aposto como ele vem. Nós temos aqui o eu. Ele também é um pronome, certo? É um pronome pessoal. Contigo, vou até a lua. Contigo, outro pronome. Aquele tipo não me sai da cabeça. Aquele é um pronome, o me também é um pronome pessoal do caso oblíquo. E há vários tipos de pronomes, né? Os pronomes pessoais, do caso reto, do caso oblíquo, pronomes de tratamento, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. Artigo é a palavra que antecede, ou seja, vem antes do substantivo. Nós temos o, a, os, as, que são os artigos definidos, e os indefinidos, uma, uns, umas. O menino saiu, o artigo que está aí antecedendo o substantivo menino. As meninas saíram, uns constroem, outros destroem. Uma chance é o que preciso. Numeral é a palavra que indica a posição ou o número de elementos. Um pastel, por favor. Primeiro as damas. Dezenas de pessoas estiveram presentes. E eles são classificados, os numerais, como cardinais, classificados em cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivos. Preposição é a palavra que liga dois elementos da oração, tais como a, após, para, com, entre. Entreguei a carta a ele. As portas abrem após as 18 horas. Isto é para você. E as preposições elas podem ser classificadas em preposições essenciais e acidentais. Conjunção é a palavra que liga dois termos ou duas orações de mesmo valor gramatical. Vou, mas não volto. Ela estudou muito, portanto, foi aprovada no concurso. Dançar conforme a dança. E as conjunções elas podem ser classificadas em coordenativas e subordinativas. Isso nós veremos mais à frente. Interjeição é a palavra que exprime emoções, sentimentos. Olá, viva, psiu, ui, ai. São exemplos de interjeições.
Advérbio é a palavra que modifica o verbo, adjetivo ou outro advérbio, exprimindo circunstâncias de tempo, modo, intensidade, entre outros. Hoje é o seu aniversário. Hoje. Não acha que trouxe folhas demais? Demais, outro, né? Advérbio. O restaurante é ali. Os advérbios são classificados em modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação e dúvida. E aqui, né, só para a gente destacar o que é uma classe gramatical, é a classificação das palavras em grupos de acordo com a sua função na língua portuguesa. Elas podem ser variáveis e invariáveis. O que são palavras invariáveis? São aquelas que variam em gênero, feminino, masculino, número e grau. Substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo e numeral são as classes gramaticais variáveis. E as invariáveis são aquelas que não variam, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Bom, vamos para os exercícios. Nós temos aqui um texto, certo? Uma notícia. Vocês irão fazer a leitura desse texto e depois vamos responder as questões. Questão número 1, retire do texto um numeral ordinal, que expressa, indica a ordem, tá? Um numeral que esteja por extenso. 2 substantivos, 3 verbos, 2 preposições e uma conjunção. Tudo sendo retirado do texto. Leia esta campanha de conscientização. Coronavírus Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. A frase da campanha apresenta um duplo sentido. Explique este efeito na respectiva frase. Qual é o efeito aí, esse duplo sentido que está presente aqui nesta frase, com as letras na cor amarela? A prevenção, com as palavras, né? A prevenção está em nossas mãos. Tem um duplo sentido aí, tem mais de um sentido, tá? Então, tente decifrar esses sentidos que estão ali nesta frase. B. Classifique gramaticalmente todas as palavras da frase mencionada. Então, vocês irão classificar a, prevenção, está, em, nossas mãos. Classifiquem cada uma dessas palavras, tá? Gramaticalmente, a classe gramatical. E na letra C, escreva V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Na frase, lave as mãos frequentemente com água e sabão. Há um advérbio de lugar, verdadeiro ou falso. Há um verbo no modo imperativo, ou seja, dando ordem. Há um artigo definido. Há 3 substantivos comuns, verdadeiro ou falso. A palavra com é uma conjunção, verdadeiro ou falso. Tudo bem? Vamos agora para a atividade 6. Nesta atividade, pessoal, nós falaremos sobre a classificação dos verbos. Os verbos, eles são classificados em regulares, irregulares, defectivos, abundantes e anômalos. Os regulares são aqueles em que o radical permanece o mesmo em toda conjugação. Então, nós temos aqui o verbo cantar, olha o radical. O radical é esse pedacinho aqui, ó. Deixa eu destacar aqui esse cante, né? O C-A-N-T. É esse pedacinho aqui que permanece o mesmo em toda a conjugação. Tanto aqui no presente, no pretérito, né? Perfeito. Esse pedacinho aqui, que é o radical, ele permanece o mesmo, ou seja, ele não apresenta alteração e as terminações seguem o mesmo modelo de sua conjugação. No caso aqui, o pedacinho do radical, né, ele permanece o mesmo. Então, isso que é um verbo regular. Já o verbo irregular, né, é aquele verbo cujo radical se altera ou cuja terminação não segue o mesmo modelo da conjugação a que pertence. Por exemplo, o verbo ouvir. Ó, observem aqui, nós temos, começando aqui, ó, primeira pessoa do singular, do presente do indicativo. Eu ouço, tu ouves. Perceberam aqui a mudança do radical? Então, isso que é um verbo irregular.
Os verbos irregulares são aqueles que se afastam do modelo de conjugação dos verbos regulares e apresentam alterações no radical ou nas desinências, tá? Então, nós temos aqui, ó, uma alteraçãozinha. Ele é um verbo irregular. Verbos defectivos são aqueles que não têm todas as conjugações. Os defectivos significa imperfeito, defeituoso. São aqueles verbos em que faltam algumas formas, tá? Por exemplo, nós temos aqui o verbo abolir e o verbo reaver. Percebam aqui, ó, que o verbo abolir, ele não é conjugado na primeira pessoa do singular, no presente do indicativo, tá? Então, ele não tem essa forma, essa conjugação aqui na primeira pessoa. Por isso que ele é chamado de verbo defectivo. E aqui o verbo reaver, ele só tem a primeira e a segunda pessoa do plural, o nós e o vós. As demais pessoas no presente do indicativo nós não temos, certo? Vamos lá, continuando. Abundantes apresentam duas ou mais formas equivalentes. Tá? Os abundantes, eles apresentam mais de uma forma em uma mesma flexão. Nós temos aqui, isso ocorre, né, geralmente com particípio. Nós temos o verbo aceitar, que ele pode ter o particípio regular, aceitado, e o particípio irregular, que também pode ser chamado de particípio, né, da forma curta. Então, nós temos aqui o regular, ele pode terminar em ado ou ido, dependendo da conjugação do verbo, e o irregular, que apresenta essa forma aqui, a forma curta. Fritar, fritado ou frito. Limpar, limpado ou limpo. E os verbos anômalos são aqueles que, durante a conjugação, apresentam transformações profundas no radical, tá? Por exemplo, esses verbos anômalos são os verbos ser e o verbo ir. Os verbos anômalos são verbos irregulares cuja conjugação apresenta diferentes radicais primários, apresentando assim uma irregularidade intensa. O verbo ser, por exemplo, sede, era, o ir, vou, fui, irei. Então, percebam aqui que é uma irregularidade, tá? Intensa, profunda no verbo. Tudo bem, pessoal? Vamos agora para os exercícios. Nós temos aqui, na primeira questão, os verbos abundantes são aqueles que apresentam mais de uma forma em uma mesma flexão. Isso ocorre geralmente no particípio que tem uma forma regular e uma forma irregular, ou forma curta. Sendo assim, indique o particípio regular e o irregular dos verbos abundantes abaixo. Particípio regular, como eu falei, ele vai terminar em ado ou ido, dependendo da conjugação do verbo. E o irregular é a forma curta. Então, vocês irão fazer aqui, escrever o particípio regular de acender e o particípio irregular também deste verbo. E com os demais, matar, salvar, aceitar, expressar, tingir. Tudo bem? Observe esta frase. Eu coloro a atividade. Coloro? Tem algo estranho aí, né? Há algo errado na frase acima. Explique esta afirmativa a partir da classificação do verbo. Observem aqui, tem algo estranho. Será que eu posso conjugar o verbo colorir na primeira pessoa do singular, aqui no presente do indicativo? Será que eu posso? Há algo errado nessa frase. Explique esta afirmativa. Estou afirmando que há algo errado. Explique esta afirmativa a partir da classificação do verbo. Tudo bem? Reescreva a frase substituindo o verbo por outro com o mesmo sentido. Então, vocês irão reescrever essa frase aqui, substituindo este verbo por outro, mas expressando o mesmo sentido. Tudo bem? E a questão número 3, circule os verbos presentes nas orações a seguir. Em seguida, escreva 1 para as frases que apresentam verbos regulares,
ou seja, aqueles verbos que não apresentam alterações no radical, e 2 para as frases que possuem verbos irregulares, aqueles, que se afastam do modelo de conjugação dos verbos regulares, apresentando alteração no radical. Então, nós temos aqui, peço desculpa ao meu amigo, nós falamos com o professor sobre o conteúdo, eles cantaram no concurso da escola, eu meço 1,70 de altura, eu perco a hora todas as manhãs, venderemos o carro por 20 mil reais. Circulem os verbos e depois classifique cada um deles de acordo, aqui com o que nós colocamos na questão. 1 para verbos regulares e 2 para verbos irregulares. Tudo bem? Façam as atividades com atenção, com dedicação e até o nosso próximo encontro.